Que o nosso Deus te abençoe. Que o nosso Deus te ilumine. Que o nosso Deus faça coisas grandes na sua vida. E você que está aqui conosco nessa semana, entendendo o que nós falamos na segunda-feira, o que nós falamos ontem na terça e o que vamos falar hoje. Que é algo forte, é uma clareza, um entendimento para você que vai fazer parte dessa história. Não é sobre dinheiro, é sobre almas. Entenda sobre isso. O seu investimento, a sua participação está nos dando condição de salvarmos e ajudarmos pessoas que estão com depressão, nas drogas, casamento destruído, famílias destruídas. E você está participando disso. Você está fazendo história junto com a gente. Jesus disse em Mateus 9,37, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Então eu creio que Deus está te levantando. E a partir do momento que você se torna um investidor dessa obra, o próprio Espírito, que você vai estar mais envolvido, né? Você vai ter compromisso. Então você vai estar mais atento. Você vai ser um receptor de Deus também. Aí no seu estado, eu creio, na sua cidade. Porque o que Deus está fazendo com a gente não é algo regional. Não é algo territorial, simplesmente num espaço. Não é sobre parede, é sobre um altar vivo que gera almas. Não é sobre aparência, é sobre presença. E eu creio que você vê seriedade naquilo que nós estamos falando. Então, a seara é grande. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Então, se as pessoas, se não tem quem prega, como elas ouvirão? Se não tem quem ajude, quem ensine. E aqui, a cultura nossa aqui é essa. Aqui ninguém passa por necessidade. Aqui a gente acolhe, aqui a gente ajuda um ao outro. Aqui a gente estende as mãos. E é isso que nós temos procurado fazer. Isso com pouco recurso. Mas cada semente plantada tem sido de muita importância. Quando falamos de recurso, não estamos falando de luxo. Estamos falando de almas. De pessoas que realmente, como o rapaz lá no Rio de Janeiro, queria suicidar. Como o Éder, que teve câncer. Como os casais que chegaram aqui. Alguns como a Mona Lisa, mas o Adriano, que já estavam separados. Como aqueles que estavam sem direção nenhuma espiritual e realmente passaram a entender. E você tem dado condição, porque aqui nós precisamos de recursos para manter isso aqui no ar. Eu preciso de recursos para manter a igreja aberta. Eu preciso de recursos para manter o programa que a gente paga lá na televisão, na ISTV, na Baixada Santista. Como que nós vamos fazer isso sem recursos, sem pessoas? Impossível. Até Jesus, ele permitiu e deixou que naquela época pessoas patrocinassem o que ele estava fazendo. Está lá em Marcos capítulo 8. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana, eram mulheres que tinham posse. E outras mulheres que se uniram para poder patrocinar. Na época de Paulo teve Febe, uma irmã que era próspera. Teve Priscila e Áquila que abriram a porta da casa deles para que ali eles se reunissem. Deram condições para Paulo. Barnabé que vendeu um campo, um terreno e foi lá e depositou ao pé dos apóstolos o que ele tinha. Então você que vai ser essa pessoa que vai nos dar o suporte para a gente salvar e libertar as pessoas. Existe uma multidão precisando, tem gente esperando oração, acolhimento, direção e socorro espiritual. E nós temos feito isso. Nós temos, de fato, de verdade, procurar dar assistência para as pessoas. E por isso não é sobre emoção, é sobre transformação, não é sobre aparência. Não é sobre aparência, é sobre presença. Vamos lá? O recurso vira ferramenta de Deus. Deixa nos comentários aí. Ferramenta de Deus. Ou deixa aí, eu sou um instrumento de Deus. Toca o sino, deixa o seu like. E olha, gratidão você que tem participado. Cada ajuda mantém uma live, que alcança uma pessoa e expande uma mensagem. Então, cada
recurso, cada ajuda sua está mantendo a gente aqui. Nos dando condição. Eu lembro as primeiras lives, né, que a gente fez. Olha, depois a gente vai até fazer um vídeo. Tem as fotos, não tem? Tem os vídeos. As primeiras lives, né, zero de recurso. Muito precário. A gente não tem ainda toda a tecnologia, porque tem um gasto. Mas graças a Deus hoje nós estamos aqui. Até esse estúdio aqui, ele teve um valor de 15 mil reais. Esse estúdio aqui teve um valor de 15 mil reais para a gente montar ele aqui. Quando eu estou em outro lugar, não tem esse estúdio. Queria eu ter um estúdio onde eu vou, para poder fazer o que a gente está fazendo aqui com mais qualidade. Mas a gente vai se adaptando conforme o que vai entrando. E quantas pessoas têm sido libertas, curadas, transformadas? Você pode fazer parte dessa missão aqui online, nos ajudando. Eu vou colocar o Pix aí, eu já vou orar agora. Você pode semear, você pode ajudar. E olha, gratidão por todas as pessoas que têm colaborado. Cada R$1, cada R$100, cada R$1.000, cada centavo, cada Pix que as pessoas têm mandado, o Pix está aí. Você quer que a igreja chegue aí fisicamente, presencialmente? A igreja vai chegar. Porque eu não vou reter a semente, eu vou semear. Eu vou semear. Eu vou semear. Eu não vou parar de semear na vida das pessoas, porque eu fui chamado para ajudar as pessoas. Então você está aí o Pix, você vai fazer parte disso? Você quer realmente estar junto conosco nessa missão? Vamos orar agora? Meu Deus, perdão, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar agora, meu Pai, todas as pessoas que têm feito parte dessa obra, dessa missão, desse chamado, dessa escolha, porque o Senhor nos escolheu. Então eu abençoo, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo restauração, eu profetizo bênçãos e bênçãos e bênçãos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde, seja curado. Aqui na viração do dia, eu abençoo você, a tua casa, a tua empresa, teu trabalho, as sementes que você tem dado, que elas se multipliquem e volte 1000 vezes mais para você. Nós temos orado para isso, porque você foi revelado, você está fazendo parte, se sinta importante, tenha esse privilégio de financiar a salvação de outras pessoas. E eu creio que o Espírito Santo, ele está movendo em você, a obra é dele. Eu creio que o seu coração está aberto para isso. E ainda que você pense que não tenha condição, porque eu também pensava que eu não tinha, mas como Moisés pensou, como Gideão pensou, mas Deus escolheu eles e Deus te escolheu para algo grande, algo nobre. E de fato, de verdade, o que Deus tem lhe dado tem sido útil, uma ferramenta útil para o crescimento do reino. Os seus recursos têm sido uma ferramenta poderosa para a gente poder avançar. Em nome de Jesus, eu declaro 1000 vezes mais sobre as suas mãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Olha, Deus abençoe você que está conosco nessa caminhada e multiplique na sua vida. Amanhã estamos de volta, hein? E nos preparando para estar em Belo Horizonte domingo agora. E hoje, daqui a pouco, 19h30, vamos estar na igreja buscando o reino e a presença de Deus. Na Avenida Dom Helder Câmara, número 6088, em frente ao condomínio Arena Parque, 400 metros no Norte Shopping. Deus abençoe.